Vamos conversar com o especialista em condomínios, o Denis Almeida, para ele nos ajudar nessa história. Denis, obrigado por conversar com a gente ao vivo. Afinal, o que pode ser feito? O síndico pode fechar a área comum do condomínio, ele precisa apresentar isso em assembleia ou com esse decreto de emergência da prefeitura, ele tem poder para automaticamente fechar as áreas do condomínio e evitar que elas sejam utilizadas. Denis, obrigado, bom dia. Bom dia, Celso. Tudo bem? Bom dia a todos. Olha, as áreas comuns do condomínio, elas não podem ser fechadas, né, por livre e espontânea vontade do síndico, a não ser numa ocasião de emergência. Aí é facilmente compreensível, né? Mas legalmente falando é proibido, cercear o direito de todos, né? Todos que pagam o condomínio, utilizar essas áreas, como brinquedoteca, salão de festas, piscina, academia. Proibir, ok. Agora, advertir ou multar quem desrespeitar é ilegal, não pode. Mas espera aí, mas proibir ele pode? É essa dúvida que eu fiquei aqui, porque eu estou recebendo umas mensagens aqui de pessoas dizendo condomínios que já tiveram essa proibição. Aí, ao mesmo tempo, eu ouvi de colegas nossos que isso foi apresentado em assembleia. Mas com essa situação de emergência, com essa orientação para que as pessoas fiquem nas suas casas, o síndico pode proibir? Pode? Pode. O síndico pode proibir, sim. Sem assembleia, sem assembleia, por uma Denis? questão emergencial. Tá, sem em assembleia. Qualquer outra situação, ele não pode proibir. Nenhuma área comum. Nenhuma. Vamos lá, peraí. Por conta, então, desse estado de emergência, desse decreto aqui de São Paulo, ele pode proibir sem assembleia. Ele simplesmente fala, as áreas do condomínio estão fechadas. E fim de papo, é assim? É assim, é assim. Veja, eu acho isso um tanto quanto arbitrário, não é? Se o condomínio, nenhum condomínio apresenta tosse, febre ou dificuldade para respirar, não vejo essa necessidade. Essa pandemia, ela vai nos alcançar, né? Ela já está no ABC e já tem bastante casos em São Paulo. Então, assim, o síndico ele pode simplesmente proibir, cancelar a agenda de salão de festas, né? Isso por uma questão emergencial. Outras ocasiões, normal, não precisa de assembleia, como uma reforma que vai iniciar, mas nesse caso de doença, dessa pandemia que está assolando aí o mundo, né, é justificável e sim é permitido, não é a necessidade de uma assembleia. Tá, então vamos lá. Piscina, academia, se o síndico decidir fechar, ele pode. Então vamos supor, se hoje ele colar lá no elevador, olha, por conta do coronavírus, já que a cidade está em estado de emergência, estamos fechando a piscina, estamos fechando a academia por questões de segurança para evitar que as pessoas fiquem circulando. Então ele tá coberto pela lei para poder fazer isso nesse momento. Pela lei, não, ele não está coberto pela lei. É uma questão de saúde pública. Então, por uma questão de saúde pública, ele pode simplesmente fechar essas áreas e justificar através disso. Mas em qualquer outra situação, não, ele não pode, é contra a lei. Só para esse caso específico, não? Para esse caso específico é justificável e acredito que ninguém irá se opor, né? Caso o síndico do seu condomínio faça isso. Denis, é uma situação muito difícil, porque a mãe que está em casa agora e está com essas crianças em casa e que muitas vezes tem que trabalhar, quem está podendo fazer o tal do home office é o escritório em casa, traduzindo, viu gente? A gente usa muito esses termos americanos, mas home office, a tradução simples é escritório em casa, ou seja, é você trabalhar na sua casa. Quem pode fazer isso, está fazendo isso. Aí essa mãe está lá e às vezes ela precisa dar atividade para os filhos que também não estão na escola e não são férias comuns. As pessoas não se programaram para isso. Aí essa mãe fica sem saber o que fazer com as crianças, porque ela também está orientada a não sair de casa, a não ir a um parque, a não ir a um shopping. Então ela também tem a orientação para manter a sua segurança, a segurança dos seus filhos, a segurança dos seus familiares, das pessoas com quem ela convive. E esta é sim a orientação das autoridades nesse momento, é para você não ficar circulando. Pronto. Já sabemos disso. Ela fica sem saber o que fazer, aí vai criar uma polêmica enorme. Mas o que eu faço com os meus filhos dentro de casa? Como é que eu vou fazer? Mas essa é a orientação, gente. Essa é a orientação. Então, para a gente deixar isso claro, o que está sendo feito é para proteger.
como acabou de dizer o Denis, é para evitar que essa coisa cresça numa velocidade absurda. O que nós não estamos querendo é assistir cenas como as da Europa. Acabamos de ver as cenas da Espanha. Então as pessoas estão fazendo isso para proteger a sua vida e a vida do próximo. Porque lembra de uma coisa, o nosso sistema de saúde ainda é inferior a desses países que estão passando por uma situação dificílima. Porque a gente tem ouvido muita gente falar, não, gente, mas não tem perigo não. Realmente, a preocupação agora é evitar que isso cresça. Repito, eu estou falando isso desde o começo, né, Denis? Você que acompanha, eu sei que você acompanha a gente aqui, não é uma questão de pânico, é uma questão de prevenção. É evitar que isso aconteça.